Por essa eu não esperava e eu acho que você também não. E aí, será que quem tem trombose pode passar raiva, pode ficar nervoso, estressado? Talvez você tenha aí, ó, um marido que te enche a paciência, ou sei lá, a sua esposa também, ou algum familiar, aquela ovelha negra da família que fica te pentelhando. Isso prejudica o seu tratamento? Isso causa má circulação? Será que o fato de a gente ficar irritado, estressado, seja no trabalho, com o patrão, isso prejudica a nossa saúde vascular ou prejudica o tratamento, atrapalha, interfere no tratamento de uma trombose? Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo de hoje. Eu sou o Dr. Antônio Cassese, sou médico especialista em cirurgia vascular, angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose, sobre embolia. Se você se interessa por esses assuntos, faz a sua inscrição, deixa o sininho ativado, porque dessa forma você não perde nenhuma novidade aqui do canal. Você vai receber notificações sempre que tiver novidades, vídeos novos por aqui. Não esquece, já aproveita, antes de você se esquecer, curtida, like, clica no gostei, deixa o joinha aí, porque dessa forma o algoritmo entende que tem conteúdo importante, relevante aqui neste vídeo, entrega para mais pessoas e com a sua ajuda a gente consegue até mesmo salvar vidas contra a má circulação. Como de costume, o nosso time seleciona as melhores dúvidas que vocês deixam para nós nos comentários e hoje a escolhida foi a seguinte: boa tarde, gostaria de saber se uma pessoa no tratamento de trombose pode ter raiva ou ficar nervosa. Isso pode prejudicar a pessoa naquele momento? Doutor, estou em tratamento há quase 2 meses, tive algumas preocupações, tive raiva, isso pode me prejudicar tomando os anticoagulantes? Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso? Então vamos contextualizar um pouquinho. Primeiro, trombose e má circulação. A trombose surge quando as células do sangue, por alguma coisa que está perturbando um bom funcionamento das suas veias, da sua circulação, algo causa essa má circulação ali. Vou te explicar direitinho tudo o que causa essa má circulação, o que causa, o que deflagra o processo de formação de um trombo e uma trombose. Mas o que é esse trombo, esse coágulo? Nada mais é do que várias células do seu corpo que se juntaram, se aglomeraram. São as células do seu sangue, do sangue de qualquer pessoa. Células vermelhas que carregam o oxigênio, células brancas que nos defendem contra vírus, bactérias. No sangue tem proteínas, tem vitaminas, tem hormônios, tem impurezas que o nosso rim filtra e sai pela urina, tem plaquetas. Então, se alguma coisa, que eu já vou detalhar para você quais são essas coisas, atrapalham a circulação, essas células se agrupam e formam aquele trombo ali dentro da veia e vai atrapalhar esse trombo, esse coágulo que se formou, atrapalha a passagem do sangue. É como um carro que enguiçou no meio da rua. Todos os outros carros que vêm atrás precisam desviar, esquivar desse carro estragado na rua para poder passar. Da mesma forma, o sangue tem um coágulo, um trombo no meio da veia, o sangue tem que desviar desse coágulo. Então, a trombose é a doença causada por esse trombo, essa má circulação, essa dificuldade que o sangue tem de passar, vai gerar manifestações no corpo, perna inchada, dolorida, vermelha, quente, que é a doença que nós conhecemos como trombose. Só que o que causa a trombose? A gente sempre tem a tendência de tentar achar um culpado. Ah, foi o cigarro que eu fumava. Certeza que foi ele. Não. Minha médica disse que foi o anticoncepcional que eu tomo há 10 a 20 anos. Mas na maioria das vezes isso não é verdade. Não é que não seja verdade que o cigarro aumenta o risco de desenvolver uma trombose. Sim, isso é verdade. O cigarro aumenta o risco, o anticoncepcional também aumenta o risco, só que existem diversos outros fatores. Para ficar didático, fácil, claro para você entender, eu vou te explicar todos e vai fazer sentido para você logo a seguir se o estresse, a raiva, passar algum nervosismo vai interferir ou não na sua circulação. Então vamos do início. Tudo começa há mais de 100 anos atrás, quando um pesquisador alemão chamado Rudolf Virchow descreveu para nós essa teoria, tudo aquilo que causa a trombose. Ele nos ensinou 3 grandes grupos e dentro desses grupos eu vou entrar em detalhes quais outras coisas compõem esses grupos. Então, primeira coisa aqui,
deflagra a má circulação que causa a trombose são as alterações na velocidade com que o sangue circula, ou seja, aquele sangue circulando lento, devagar pelo corpo. Como assim, Antônio? Pensa num rio com água corrente e pensa numa lagoa com água parada, aquela água empoçada ali muito tempo. Não fica aquele aspecto ruim, um monte de sujeira, de impurezas acumuladas, lodo, algas, não é verdade? Então, o sangue circulando de forma lenta, para ficar fácil de você entender essa alusão, esse exemplo, é como se fosse uma água parada, empoçada. Então, o sangue ele precisa circular. Então, tudo aquilo que causa o sangue circulando de forma lenta no corpo pode causar uma má circulação. Segunda coisa são machucado nos vasos sanguíneos. Se alguma coisa machuca a sua circulação, pode dar início ou aumentar o risco de formar trombos ali naquela veia. E a terceira coisa são as situações que deixam o sangue grosso, espesso. Pensa na água, ela não é líquida. Se você vira um copo cheio de água, logo a água cai, ela escorre bem rápido, não é verdade? Então o shampoo, quando você vira o vidro de shampoo, aquele líquido, aquele conteúdo escorre mais lento, devagar. Então o sangue, se ele ficar grosso, espesso, isso também pode deflagrar, desencadear uma trombose. Calma, já vou te explicar tudo que está dentro desses três grupos. Então vamos devagar para você acompanhar o raciocínio. Então o que faz o sangue circular mais devagar, lento pelo corpo? Pensa naquelas várias horas que você fica parado no seu trabalho, na mesma posição, sem mexer as suas pernas, várias horas atrás de um computador, atrás de um balcão, ou que seja, fazendo alguma atividade onde você não se movimenta. Aquelas horas paradas para fazer uma viagem, por exemplo, dentro de um carro, 4, 5, 6 horas, um voo ou uma viagem de ônibus longa. Pensa também naquela pessoa que mesmo que tenha condições de caminhar, mas tem preguiça, é sedentária, aquela pessoa que quebrou um osso, precisou colocar um gesso, ou ainda pessoas acamadas, idosos que têm algum tipo de limitação de movimento. Então são situações onde o sangue circula de forma lenta pelo nosso corpo, até mesmo quem vai operar. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, seja uma plástica, uma bariátrica ou tirar uma vesícula, naturalmente ela já fica um pouco mais devagar por conta da dor, por conta da recuperação. Então qualquer situação desse tipo pode fazer com que o sangue circule menos e aumenta o risco de ter uma má circulação e uma trombose. Machucado nos vasos sanguíneos. No futebol, quando você toma um chute na perna, de bicicleta, pessoa que se acidenta, colisões entre carros e motos, situações onde você tem punções venosas, que é pegar uma veia para fazer um exame, para fazer um remédio. É por isso que algumas pessoas que vão no hospital tomar remédio, soro, fica aquela veia endurecida, rígida, porque formou um trombo ali dentro. Então qualquer situação, gente, a agulha fura a veia, não é verdade? Então qualquer situação que machuque os vasos sanguíneos, subir numa escada, cair, subir, sei lá, escorreguei numa casca de banana e caí. Qualquer situação onde tem colisão, batida, machucado nos vasos sanguíneos, também pode causar uma má circulação e trombose. Terceira situação, alterações na composição, sangue grosso, espesso. O que causa tudo isso? A sua idade. O sangue, ele envelhece também. O seu cabelo fica branco, a pele fica enrugada. O sangue de uma pessoa de 90 anos não é igual ao sangue de uma pessoa de 10, 20, 30 anos de idade. O sangue por si só envelhece. O próprio tempo passando, o nosso envelhecimento natural aumenta o risco da gente ter uma trombose. Uma pessoa de 25 anos tem 10 vezes menos risco de ter uma trombose do que uma pessoa de 50 anos. Então, a própria idade, situações familiares, por exemplo, pais que têm filhos, né? Pais hipertensos têm mais chance de terem filhos hipertensos. Pais com a prole, os filhos, os descendentes, né? Pais diabéticos, tendência na sua prole, nos seus filhos, de ter diabetes, assim como a má circulação. Por isso que é muito frequente você encontrar alguém com varizes e perguntar: tem alguém na família com varizes, com veias doentes na perna? Minha mãe, minha irmã, meu pai. Então, a descendência, por exemplo, quem tem pai, avô, tio, irmão,
Familiares com trombose têm mais risco de ter má circulação e trombose. Situações como o cigarro. O cigarro é um veneno para as veias. Anticoncepcionais altera a composição do sangue e a propriedade, a permeabilidade dos vasos. Várias alterações, os hormônios interferem com a circulação. Situações como doenças no fígado. O fígado faz vários componentes do sangue. Então, quem tem cirrose, hepatite, esteatose, gordura no fígado. Situações como, por exemplo, doença nos rins. O rim é o filtro do nosso corpo. Se o rim não está filtrando o sangue, acumula impurezas, toxinas no sangue. O sangue fica cheio de toxinas, grosso, espesso. Doenças no intestino, mesmo que você se alimente bem, se o seu intestino não absorve vitaminas, nutrientes, o seu organismo não funciona corretamente, assim como um coração grande. Pessoas que têm cardiopatias, problemas no coração, já infartou o coração, é a bomba. Se o coração não funciona bem, ele não é o motor do sangue. Se o sangue não circula como um rio com água corrente, que eu dei esse exemplo no início do vídeo, fica o sangue circulando lento, empoçado, até a composição dele vai alterar. E aonde entra o estresse? Aonde entra o nervosismo? Aonde que entra nessa situação toda? Então vamos dividir em duas coisas. Primeiro, aquela pessoa que passou uma raiva momentânea. Segundo, aquela pessoa que vive estressada, irritada, nervosa, ansiosa. Tô bravo com o meu serviço, meus filhos não param de me encher a paciência, eu tô nervoso, quero matar meu cônjuge, meu Deus, essa pessoa... Visualiza essa pessoa que vive estressada, vive espalhafatosa, agitada, briga fácil. Então, duas situações. Passei um estresse, uma raiva pontual, mas na maioria das vezes está tudo bem, eu sou uma pessoa ali dentro dos conformes. Gente, todo mundo passa uma raiva de vez em quando, normal, faz parte. Então, essa situação é a situação A. Situação B é aquela pessoa que vive constantemente nervosa, estressada, raivosa. Então, imagino que você conhece alguém dessa forma, não é verdade? Ou talvez você possa ser assim, mas vamos lá, vamos entender a diferença. Pessoas que estão tratando uma trombose ou tem má circulação, quando a pessoa tem um estresse, uma irritação, algo pontual, não vai interferir no tratamento, na circulação, nada disso. Então, aquela situação que eu te falei que é algo pontual. Tá, tive um problema essa semana, sei lá, fiquei irritado, fui demitido, uma briga com o marido, com o filho, com o familiar, alguma coisa pontual, mas que tende a se resolver e vida normal. Então, nessas situações, normalmente o estresse não vai atrapalhar tanto, não vai prejudicar as suas veias. O que você tem que lembrar é o quê? De um pico de pressão. Não é verdade? Se você ficou extremamente estressado, a pressão subiu naquele momento, aí tudo bem. Aí você pode ter, por exemplo, um problema, um rompimento de uma artéria no cérebro, algum outro problema nesse sentido. Mas com relação às veias e anticoagulantes, não vai diminuir, aumentar o efeito do remédio, nada disso. O que pode acontecer nessa situação de um estresse pontual, de uma raiva momentânea, é um pico de pressão e algum tipo de sangramento pelo corpo, algum tipo de complicação momentânea também, aguda, vamos dizer assim. Agora, o estresse crônico. Crônico quer dizer muito tempo, aquela pessoa que vira e mexe, ela é assim. Ela vive estressada, na correria, não tem hora para comer, engole a comida porque tem que buscar filho na escola, tem que voltar para o trabalho, tem que dar conta de tudo. Esta pessoa, ela constantemente tem níveis de cortisol aumentado, provavelmente o açúcar no sangue dela está desregulado, a pressão dela está desregulada. Então, isso é o estresse crônico. O estresse crônico, sim, ele causa uma má circulação com o passar do tempo. Por quê? Porque quando aumenta o cortisol, desequilibra os hormônios, a pessoa dorme mal, come mal, vai descontrolar tudo, inclusive o açúcar no sangue, a pressão, todas as taxas dessas pessoas tendem a estar aumentada, alterada. E com o passar do tempo, o excesso do açúcar no sangue, o excesso de estresse na vida da pessoa, isso vai machucando os vasos sanguíneos. Essa pessoa, sim,
pode ter um aumento de um risco de ter um infarto, o risco de ter um AVC, que a gente conhece popularmente como derrame, assim como as veias delas também estão constantemente sendo agredidas. E sim, ela corre o risco de ter uma má circulação pelo corpo, de atrapalhar o tratamento dela da trombose, ter uma recuperação pior, mais lenta. Então, sim, o estresse crônico, duradouro, aquela pessoa que vive no limite, essa pessoa sim pode ter problemas circulatórios generalizados. Problemas na circulação das pernas, até mesmo problema na circulação do cérebro e do coração. Aumento de risco de AVC, de infarto, de trombose, sim. Nessa situação, a recomendação é que a pessoa procure auxílio e se trate enquanto há tempo. Tá bom? Então fica aí a nossa revisão de hoje sobre o estresse, agitação e a má circulação, trombose e doenças cardiovasculares. Se você gosta desses assuntos, se interessa por esses temas, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado para que você não perca nenhuma novidade de tudo que acontece aqui no nosso canal. Clicar, não esquece, curtida, gostei, o joinha, o like, porque se você aprendeu alguma coisa relevante nesse vídeo, outras pessoas também precisam saber disso. Então, dessa forma você faz o algoritmo entender que tem conteúdo relevante aqui, entregar para mais pessoas e juntos a gente consegue até mesmo salvar vidas contra a má circulação, né? Salvar vidas da má circulação e da trombose. Para você que procura uma forma de se proteger, se cuidar, o protocolo antitrombose é o nosso programa avançado para 3 tipos de pessoas. Aquelas que estão lutando contra uma trombose, uma embolia, veias doentes, varizes, má circulação. Também é para pessoas que já trataram esses problemas, ou se você já venceu uma trombose, já teve uma embolia e se recuperou, já tratou varizes, veias doentes, doenças circulatórias e não quer passar por isso de novo. E para você que está aí bem, legal, tudo tranquilo, me assistindo, mas não quer passar por isso, ou seja, você quer se cuidar hoje para não desenvolver uma má circulação. Se você se encaixa dentro de um desses 3 grupos, o protocolo antitrombose é para você. Ele é um método, é um plano de ação, um roteiro para você seguir e ter a certeza que está fazendo tudo o que está ao seu alcance para poder blindar as suas veias, a sua circulação contra doenças que podem acometer esse território do seu corpo, a sua circulação. Lá você vai receber mais de 150 exercícios que vão fortalecer as suas veias, torná-las mais fortes do que a trombose. Lá você vai entender como usar meias, polainas, canelitos, bandagens, ataduras, compressores, vários dispositivos, Compreflex, Compreboot. Eu posso ficar o dia inteiro aqui falando várias ferramentas para melhorar a sua circulação, ou seja, para que você fique ainda mais protegido contra a má circulação e a trombose. Lá você vai entender como identificar na sua vida, será que a sua alimentação é mesmo saudável? Será que você não está exposto a várias coisas que aumentam o seu risco de ter uma má circulação? Então lá você vai entender como identificar na sua vida tudo isso e diminuir ao máximo o seu risco, a sua chance de ter um problema circulatório, uma trombose ou uma embolia. Na descrição desse vídeo é só para você procurar o link, lá você vai conhecer o protocolo antitrombose e como fazer o seu cadastro, como se inscrever para participar desse programa. E nos comentários, ficou com dúvida, quer perguntar alguma coisa, sugerir alguns dos próximos vídeos, falar o que você está ou não está gostando aqui no canal, vai lá nos comentários, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você fala, e o seu comentário, seja uma pergunta, seja um elogio, seja uma crítica, é o nosso ponto de interação. É onde eu consigo entender um pouco melhor o que está passando aí do outro lado, para que a gente possa melhorar cada dia mais e trazer conteúdo de qualidade para você. Então, vai lá nos comentários e participa, deixa para mim o seu recado. Eu te espero no próximo vídeo. Até logo!